Muito bom. Pessoal, vocês que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Hoje é uma honra para mim receber o Ricardo. Ricardo, nós já fizemos outros bate-papos em outras situações e foi muito produtivo. O Ricardo tem uma bagagem muito interessante. Espero que vocês possam aproveitar ao máximo a live de hoje, porque com certeza vai ser bem produtiva aí para vocês. E antes de começarmos, Ricardo, eu queria que você se apresentasse, falasse sobre as suas formações, sobre a sua experiência. Quem é o Ricardo? Bem, meu nome é Ricardo Souza, eu sou diretor executivo da empresa CDA, é uma indústria de alimentos que tem a matriz aqui em Anápolis, Goiás, e nós temos operações no Tocantins, no Maranhão, e nós atendemos aí o centro-norte do país. Estado de Goiás, Brasília, Tocantins, Maranhão, sul do Pará, Piauí, então a gente atua muito forte nessa região. Bem, a minha formação, sou formado em Ciências da Computação, né, iniciei a minha graduação em Sistemas de Informação, depois migrei para Ciência da Computação, sempre tive desejo e a vontade de formar em Ciência da Computação. Comecei a atuar na área de TI, né, de tecnologia muito cedo, com 17 anos eu já comecei meu primeiro estágio, assim que eu entrei na faculdade, e aí atuei na área de TI até 2011, né, até 2011 atuei na área de tecnologia, comecei como estagiário, depois auxiliar, analista, e no meu primeiro emprego eu saí como gerente de TI, como gestor da área de TI dessa empresa. Depois fui convidado a trabalhar na CDA, entrei como gestor de TI, e depois de um ano eu fui convidado a assumir outras áreas. Então, a área financeira, a parte administrativa, enfim, e aí foi uma crescente até chegar ao cargo de diretor financeiro, e agora, desde 2019, janeiro de 2019 para cá, como diretor executivo da empresa. Então, durante esse período, fiz aí alguns cursos, MBA em gestão de projetos, MBA em finanças, economia, auditoria, enfim, fui buscando no meio acadêmico aí maneiras de me capacitar para que eu pudesse desempenhar bem o meu papel, né? E estudando livros, lendo livros, buscando conhecimento para poder conseguir aí atuar bem e desenvolver bem o meu papel dentro da organização, de acordo com o momento que eu estava vivendo nela, né? Ricardo, você está lá tem quantos anos no CDA? Eu acho que cortou bem na hora que você comentou sobre a sua experiência lá. Na CDA eu fiz 10 anos agora em abril. São 10 anos de casa. Muito bom. O tema da nossa live de hoje, bacana. pessoal... com certeza. O tema da nossa live de hoje, pessoal, é como se tornar um CEO. CEO é uma palavra que está cada vez mais em alta, né, Ricardo? Teve uma época que começou a usar CEO para tudo, né? E antes de começarmos, o Ricardo dá dica para vocês sobre qual é o caminho das pedras, digamos assim. Eu queria que você definisse, por favor, Ricardo, o que é um CEO. Tá. O CEO, ele vem de uma sigla em inglês que significa, a tradução é diretor executivo, né? Então, o CEO é o diretor executivo, ele é o diretor responsável por liderar e gerir toda a empresa, né? A estrutura como um todo. Ele é a pessoa, né, o diretor responsável por falar com o conselho de administração, ou com os acionistas, ou o dono, né, e entender quais são as diretrizes, quais são as metas para a empresa, e levar para a operação, levar para as pessoas, para os departamentos, para toda a estrutura, o que precisa ser feito e como ser feito, né? Eu brinco que o CEO, ele é como se fosse, se a gente fosse fazer uma comparação, o CEO, ele é o maestro, tá? Ele é o maestro da orquestra, tá? Ele não toca nenhum equipamento, né? Ele não toca nenhum instrumento, mas ele é responsável por fazer com que todos os instrumentos, toda a estrutura trabalhe em equilíbrio, né? Sabe para onde tem que ir. Então, basicamente, é isso. É uma responsabilidade muito grande, né? Ele responde por toda a estrutura.
O CEO tem uma das atribuições mais importantes de comunicar, né, para onde a empresa quer ir, quais são os valores, né, fortalecer a cultura da empresa. Então, ele tem quase que um papel institucional dentro da corporação, né? Quando o CEO fala, basicamente é a empresa que está falando. Então, é muita responsabilidade, precisa ter conhecimento das áreas, né? Não conhecimento muito específico, mas precisa de entender aí um pouco de economia, de finanças, de comercial, de contabilidade, de produção, enfim, precisa de ter uma visão ampla do negócio, porque ele é responsável por direcionar a operação no dia a dia, né? Então, é muita responsabilidade e é um trabalho muito gratificante, é muito bacana, né? Porque você vê, eu imagino lá o maestro olhando a orquestra toda tocando em sintonia, né? Isso é muito, muito bacana de se ver. Então, quando a gente consegue fazer isso, e esse é o trabalho nosso do dia a dia, é uma satisfação muito grande. Eu ia até te perguntar justamente isso, né? Qual que é a importância do CEO? O CEO, então, ele é um cargo estratégico, onde ele faz a comunicação principalmente com a alta direção. E quando falamos de alta direção, a parte da presidência, dos donos, é isso, né? É isso. Eu brinco que o CEO ele fica ali no meio, administrando os interesses que são, às vezes, conflitantes, né? O conselho de administração, os acionistas, o dono da empresa, ele quer que a empresa cresça, que ela rentabilize, que ele ganhe dinheiro, né? Toda empresa que não seja filantrópica, o destino dela o objetivo dela é rentabilizar, é ganhar dinheiro. Então você tem o dono que tem esse, né? Ele tem esse objetivo. Você tem do outro lado, né, os colaboradores que buscam ali uma forma de trabalho, né, o seu sustento, mas também buscam prazer, né, buscam um local de trabalho que seja bacana de se trabalhar, né, que seja prazeroso, que ele goste, né? E aí você tem os clientes que querem comprar, né, o melhor produto no menor preço, né, e com o menor prazo. Você tem um fornecedor que quer te vender com maior custo, né, para ele também rentabilizar. Então o CEO fica no meio disso tudo e ainda tem o governo, né, tem a parte fiscal, né, que você precisa de acompanhar. Então o CEO fica no meio disso tudo e ele é responsável por poder satisfazer todos esses atores que existem dentro da organização. Então exige muito no dia a dia aí uma comunicação muito constante, intensa, né, com todos esses atores, para que a gente possa conseguir atender os desejos de cada um. Então, é sempre olhando o que o dono, o que o acionista e o conselho tem como determinação, passando isso, né, levando isso para o time de uma maneira que eles entendam, que eles compreendam, né. Eu sempre digo, o CEO é o cara que mostra o caminho, mas ele vai junto, né, ele está mostrando, ele está junto. Então a gente tem como um grande objetivo, tirando as pedras, né? A gente vai por ali. E aí, se tem alguma pedra, se tem alguma dificuldade, o papel do CEO é ir lá e, olha, vamos resolver, vamos tirar essa pedra, vamos por esse caminho, vamos por esse atalho, e direcionando a estrutura, a organização, para onde ela deseja ir, né? Para onde ela tem como meta ir. Então, é um papel muito intenso, de a gente o tempo todo conversando, andando pela estrutura, falando com os diversos setores, né? Falando com o cliente, falando com o fornecedor, entendendo o que está acontecendo e tentando aí trazer uma harmonia, um equilíbrio para dentro da organização. Então, basicamente é isso tudo, né? É muito desafiador. É só isso tudo, né? É só isso tudo. Ô, Ricardo, e assim, quais estratégias que você utiliza, o que você faz e como você faz para ter o respeito da organização? Porque nós vemos você assim, você aparenta, né, ser uma pessoa mais tranquila e tudo mais, só que nós sabemos que num cargo de alta gestão assim, nós temos que ser firmes e ter posicionamentos ali firmes, né, em muitos momentos, porque senão nós perdemos ali a mão do que está fazendo, enfim. Então, como que você faz e quais as dicas que você pode dar para você ter o respeito da sua organização, dos seus funcionários de forma geral, sem perder a admiração do seu time? Porque você comentou algo que eu achei interessante,
que é, ó, o CEO é aquele cara que está pegando na mão, está mostrando para onde eles devem ir, mas você está lá na frente junto com eles. E essa admiração, eu acho que ela é muito importante para você conseguir resultados que muitas vezes são metas audaciosas, né? Então, como que você lida com essas duas esferas? A responsabilidade de ter um time engajado, mas tendo admiração deles e sendo firme no que você tem que dizer para eles no dia a dia. Eu tenho como um valor muito forte, e eu falo isso muito para o time, eu busco sempre ter um relacionamento muito sincero com as pessoas, né? Muito. Sempre falar a verdade, sempre compartilhar com eles, sempre se comprometer com eles, isso é muito importante, né? E isso não é só com eles, é qualquer pessoa. Se você tem uma outra pessoa que se comprometa com você, que compartilhe, que está junto com você, automaticamente você se engaja, você vai estar junto, você também cria relações de confiança. Então, o que eu busco no dia a dia é sempre isso, né? Eu sempre digo para o time, não tem nada que vocês não possam me perguntar. Então, todas as dúvidas, perguntem, falem. O meu papel é aqui mostrar para vocês para onde nós devemos ir, por que nós devemos ir, como a gente deve ir, né? E no dia a dia, sempre que há algum desvio, eu procuro ser muito sincero e muito honesto, tá? Mas sempre com muito respeito. Quem me conhece sabe disso. Eu valorizo muito isso, né? O respeito com as pessoas. Então, essa relação de confiança, né? De parceria, tá? Se não está bem, a gente chama, conversa, explica, me preocupo, me envolvo, tento entender o que está acontecendo com a outra pessoa, né? Mas é esse relacionamento muito sincero e honesto com as pessoas, tá? Isso eu acho que faz com que o time se comprometa, se envolva, né? Muita, como a Nádia falou aí, é muita transparência em tudo que a gente faz no dia a dia. Então, basicamente é isso, né? Feedbacks, né? De forma respeitosa, mas muito, muito honesta, né? E quando a gente busca dar algum feedback, né, para as pessoas, sempre buscando o melhor, né? Sempre buscando o crescimento. Então, não é só visando sempre a empresa, né? Várias vezes eu já sentei com algumas pessoas e falei, cara, eu acho que o seu lugar não é aqui. Você não está feliz, você não está bem aqui. E para que você esteja aqui, para mim é muito importante, eu sei que para você também que você esteja bem, que você se sinta bem aqui, que você esteja feliz. Então, se não está, eu acho que você tem que alçar voo, você tem que procurar algo que te faça bem. Então, não é manter as pessoas lá como robôs que, enfim, estão lá para entregar um trabalho e vamos chegar às 8 e sair às 18, não é isso. É se envolver no dia a dia, construir algo maior, deixar um legado, trabalhar feliz, né? Esse ambiente que a gente busca dentro da CDA e eu acho que o executivo tem como meta buscar diariamente, né? Ser muito transparente e muito honesto com as pessoas que estão lá. Eu acho que essa é a forma de você ganhar a confiança e o respeito do time, né? Legal. E assim, só fazendo um comentário rápido, aquelas pessoas que tiverem dúvidas, vocês podem mandar, tá, as dúvidas que vocês tiverem nos comentários, que ao longo da live nós vamos ler, e no final da live, se ainda restar alguma dúvida, o Ricardo vai estar aí comentando, ele vai retirá-las, tudo bem? Eu acho que a palavra que a Nádia colocou resume tudo mesmo, né, Ricardo? A transparência. Tem até um podcast, tem até um podcast que é muito legal, Ricardo, que eu estou tentando só lembrar o nome, cara, mas eu acho que é o Manual do CEO. E ele é um executivo, acho que é Josh... esqueci o nome do cara. Depois eu posso aí postar nos stories aí da científica. E ele fala como se fosse um diário do CEO. É um cara que ele ocupa esse cargo há muitos anos, e lá ele fala coisas do dia a dia. Acontece alguma coisa no dia dele, e no outro dia ele vai lá, comenta como ele resolveu determinada questão. Fica até uma dica aí, ó, Ricardo. Eu seria o primeiro assinante aí do seu podcast. Então, eu queria que você comentasse, Ricardo, na sua trajetória, quais foram as ações ou os pontos fortes que fizeram a diferença para você chegar no cargo onde você está. Porque, beleza, você falou que fez sistemas de informações, né? E eu conheço várias pessoas que fizeram. Você falou que você era um bom funcionário, mas eu também conheço vários bons funcionários. Alguma coisa
teve um destaque. É claro que não existe fórmula mágica, mas se você pudesse elencar os seus pontos onde você acha que gerou destaque na alta direção em relação ao seu trabalho, quais seriam? Vamos lá, essa é uma pergunta e uma curiosidade de muitas pessoas, né? Não só para o cargo de CEO, mas para crescer verticalmente na empresa, né? Ocupar cargos de gestão, o que eu preciso fazer? A gente normalmente sai da faculdade e começa aí como um assistente, como auxiliar, analista, né, que são cargos operacionais, e depois fica aquela dúvida, o que eu preciso fazer para poder ascender na empresa verticalmente, enfim, crescer e ocupar um cargo de liderança, até como um CEO, um diretor executivo, enfim, dentro de uma organização tem várias diretorias, né? Mas, basicamente, o que eu sempre busquei, eu busquei ouvir muito, eu sempre busquei ter a humildade de saber dizer que eu não sabia e eu sempre quis aprender, sempre quis me envolver com as outras áreas. Então, quando eu estava lá na área de tecnologia, fazendo às vezes um programa lá, codificando um programa para a área comercial, eu buscava ir lá e sentar, entender quais eram as dores, quais eram os desafios, e a gente começava a discutir e achar outras soluções. Isso também eu ia lá no financeiro, no estoque, na produção. Então sempre busquei me envolver, lógico, de uma forma responsável, né, até porque a gente tem que atender às atribuições do cargo que a gente está, mas sempre busquei me envolver em outras áreas. Sempre tive essa curiosidade sincera de falar, como funciona isso, né? E aí foi natural, né? Eu fui me envolvendo, sempre me coloquei à disposição, eu sempre digo, eu gosto de me sentir desconfortável, tá? Eu gosto de me sentir incomodado, no sentido de que eu gosto de estar num ambiente que eu não sei tudo, tá? Que eu não domino. E aí eu preciso de aprender, eu preciso de estudar, eu preciso de correr atrás. Então, isso fez com que me colocassem em cargos, né, e eu fosse evoluindo dentro da estrutura. Lógico que eu sempre estudei, sempre busquei me qualificar, estudar, ler muito, né? É muito importante ler livros diversos, de várias áreas, né? Livros de negócio, de gestão, isso é muito importante. E sempre busquei navegar na empresa, me envolver com a alta administração. Se tinha lá uma reunião de gerentes, eu era convidado, eu buscava participar e dar a minha leitura, a minha visão. Sempre busquei desenvolver uma visão sistêmica do negócio. Eu sempre gostei de entender, matéria-prima, hoje eu atuo numa indústria, né? Matéria-prima chega, então ela passa por onde? Ela é armazenada como? Ela é produzida como? Depois como é que a gente controla a venda? E isso foi, acho que essa curiosidade, né? De buscar conhecimento, de entender como funcionam as coisas, que fez com que eu fosse avançando dentro da estrutura e da organização. Então, é sempre eu sempre estou numa área que me gera desconforto, né? Quando eu atuava na área de TI, eu fui para assumir a área financeira. Pô, eu nunca tinha atuado na área financeira, e aí eu assumi como gestor da área financeira. Eu tinha um gerente e tinha uma equipe grande na área financeira, uma base muito grande, uma operação grande. Nessa época, a CDA faturava quase 1 bilhão de faturamento. Então, era uma responsabilidade tremenda, né? 17 mil clientes ativos comprando da operação. Então, quando eu olhei aquilo, falei, cara, eu não conheço, eu preciso estudar. E aí eu entrei para dentro da operação. Fui lá para o financeiro e, cara, como é que funciona isso? Sentei ao lado do analista e fiz muitas perguntas, né? Muitas. Na minha vida profissional, eu sempre perguntei muito. Por quê? Né? Porque nunca tive vergonha. Eu acho que a gente não tem que ter vergonha de perguntar. Pergunte, se você não entende, pergunte de novo. E se eu não compreendo, não consigo explicar, eu pergunto de novo, eu não entendi. Até que eu consiga compreender, entender. Então, sempre perguntei muito. E isso foi com que eu começasse aí a entender a operação, adquirir conhecimento, mas sempre perguntando muito. E hoje, como executivo, né, como diretor executivo, a gente pergunta mais do que dá respostas. E é impressionante. Quanto mais você sobe, mais você pergunta, porque, na verdade, existe um ditado, né? Quem sabe o que acontece é quem está lá com a barriga no balcão, né? Quem está lá no caixa, lá, quem está na frente
fazendo a coisa acontecer. Então é eles que sabem qual é a melhor saída, o que está acontecendo. Então quando a gente vai para a operação, é perguntar, cara, como é que você faz isso aí? O que está acontecendo? O que a gente pode fazer de melhor? Né? Normalmente essas perguntas, né, o que a gente pode fazer de melhor, como melhorar, não é o CEO que dá, é o time que dá. Né? É eles que juntos, a orquestra lá, a gente sentado, discutindo, é de lá que saem as boas ideias, as soluções e a gente consegue caminhar. Então, sempre perguntando muito, sempre tendo uma curiosidade muito sincera sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre os departamentos, e aí é natural, você vai avançando. Então, acho que é basicamente isso. Pergunte muito, se a gente puder resumir, pergunte muito, né? Capacite, não tenha medo de se expor, não tenha medo de navegar em áreas que você não domina, tá? Faça isso constantemente, diariamente, e aí vai ser natural o crescimento seu dentro da corporação. É natural que você vai assimilando e vai adquirindo conhecimento. Não tem nada muito complexo, né, professor Thiago? Mas é legal isso, né? Mas eu acho que é isso que é legal, sabe, Ricardo? Essa possibilidade de desmistificar esse cargo de alta direção. Porque algumas pessoas acreditam que isso é fruto de... foi um cara que fez um MBA de 5 anos em Harvard. Não, são coisas simples. E é interessante quando tem ações que são palpáveis. Eu acho que isso que é a beleza da gestão. São ações palpáveis que todo mundo que está nessa live aqui pode executar a partir de hoje. Então, só basta querer. Igual, eu estava aqui anotando, né? Eu gosto sempre de fazer um resumo das lives. Então, eu acho que do que você comentou, os pontos mais interessantes é você ter curiosidade, você ter humildade para poder aprender, para aprender a escutar e vontade para aprender, ler muito, qualificação. São coisas que todo mundo aqui pode fazer. Basta querer. Exatamente. Eu acho que dentre essas qualidades, eu acho que você citou uma que é uma dificuldade de muitas pessoas, que é ter a humildade de escutar. Porque algumas pessoas já acham que entra na indústria sabendo de tudo, né? Então, eu acho que isso daí talvez seja uma das melhores dicas, viu, Ricardo? A gente, no meu dia a dia lá, eu sento com o conselho e eu pergunto, né? É muito mais pergunta do que respostas para eles. Olha, qual o caminho? O que vocês esperam? O que vocês querem? Né? Qual a visão que vocês têm do negócio? Né? E aí eles dão a diretriz. Depois eu vou para a operação e falo, ok, nós temos que fazer isso. Como nós vamos fazer isso? Então é muitas perguntas. Eu constantemente perguntando e se envolvendo e se comprometendo e ajudando e tirando as pedras do caminho. Basicamente é isso. Lógico que um MBA, ele é importante, né? O MBA, ele te dá, um MBA na área de gestão, ele te ajuda muito porque ele te dá uma parte teórica, né? Muito importante do negócio, tá? E é importante você saber disso, tá? Por exemplo, eu não sou formado em contabilidade, mas a parte teórica da contabilidade eu conheço. A parte teórica da área financeira eu também conheço. E no dia a dia vai a prática, né? Então você vai pegando esse conceito teórico, que é muito importante, e vai aplicando ele. Não fiz, por exemplo, gestão de produção, mas eu sou responsável também né, a gente acaba sendo responsável para que a indústria produza bem. Então você estuda um pouco sobre também produção. E tem muita, né? Hoje tem muita coisa bacana, né, professor Thiago, na internet. É um material muito rico que existe. Antigamente, se você tinha Barça lá, era muito restrito o conhecimento. Hoje, eu sou da época da Barça, né? Chegava da escola, tinha internet, né? Hoje não, hoje meu filho entra aqui, qualquer pessoa entra e você tem podcasts, tem vídeos, tem aulas aí online acontecendo o tempo todo. Então, hoje não é desculpa para não estudar, né, para se qualificar. Você começou a entrar já, inclusive, no próximo tópico, que eu acho que é interessante porque, beleza, você falou aquilo que você executou e o que você julgou que fez a diferença. Mas, dentre as habilidades de um CEO, hoje em dia, na parte de gestão, se fala muito, né, sobre a questão das hard skills, das soft skills. Dentre e para quem não conhece, está tudo certo, a gente está aqui para ajudar vocês a entender. Nós temos competências técnicas e habilidades que são da personalidade da pessoa. Dentre essas, Ricardo, quais são as que você julga as mais importantes para um bom CEO?
Vamos lá. Só para quem ainda não conhece o conceito, hard skill é basicamente o conceito técnico, né, o conhecimento técnico, que esse é fácil de você adquirir. Então basta você fazer um curso, você ler um livro, assistir uma aula, que você tem. Então isso é mais fácil, tá? E o que é importante nesse cargo de executivo é você conhecer realmente um pouco de forma generalista, mas você conhecer as áreas, estudar um pouco sobre as áreas onde você atua, né? Sobre as áreas de uma organização, tá? Gestão de pessoas, né? TI, financeiro, contabilidade. Existem muitos livros aí, né? Por exemplo, Contabilidade para Não Contadores. Pega um livro desse e vai ler, né? Tem conceitos lá, né? Área de finanças para quem não é do financeiro, né? Tem muito livro bacana. Então, busque conhecimento e hoje, o que a gente acabou de falar, existe muito conhecimento disponível na rede e no mundo como um todo. Agora, soft skill, que é um pouco mais complicado, porque nós estamos falando da parte comportamental das pessoas, né? De como eu sou, de como o professor Tiago de como você se comporta em relação a uma situação de pressão, como você se comunica, né? E basicamente o executivo ele precisa ter algo muito importante que é a empatia, né? Eu acho que se a gente tiver que eleger a primeira coisa é a empatia. Empatia para se colocar no lugar do outro, né? Eu acabei de falar para vocês que eu preciso aqui de entender quais são os desejos do conselho de administração, quais são os desejos e vontades do colaborador, do cliente, do fornecedor, eu tenho que me colocar no lugar dele, né? No momento que eu estou lá falando com o time, eu preciso me colocar no lugar deles, para entender se eles realmente entenderam o que eu estou falando, se eles têm condição de fazer o que precisa ser feito, enfim. Então, o tempo todo a gente precisa se colocar no lugar do outro. Então, empatia é muito importante para o CEO. Um outro ponto importante, uma outra competência muito importante é a comunicação, né? É o que eu falei, a gente passa o dia inteiro se comunicando com a estrutura, com os diversos atores que existem dentro da corporação. Então, exige muita habilidade de comunicação e é muito diferente, né? A comunicação que eu tenho com a alta administração é uma comunicação diferente com o que eu tenho, por exemplo, com o pessoal de chão de fábrica, né? São comunicações diferentes. A minha comunicação com o colaborador interno é diferente com a comunicação com o cliente. Então, exige esse jogo de cintura constantemente, né? E ter humildade para saber que a gente, né, não sabe tudo, né, e precisa aprender cada dia mais, né? Ouvir é muito importante. Aquele executivo que só fala, ele não ouve a estrutura, ele não ouve a operação, ele não ouve as boas ideias e normalmente ele leva a companhia para uma área, para um lugar muito complicado, né? Para uma direção muito complicada. Finalmente ele não ouve as pessoas, então a empresa só cresce se as pessoas forem ouvidas, porque, novamente, é elas que sabem como tem que ser feito, né? É lá que tem as boas ideias. Então, basicamente é isso, tá? Se comunicar bem, ter empatia, ser muito sincero e honesto na comunicação, né? Eu sei que alguém comentou ali, agora há pouco nos comentários eu vi que transparência, clareza é um direito das pessoas, e eu concordo muito com isso, né? É direito, né? É direito das pessoas que estão dentro da organização saber o que está acontecendo, para onde elas vão, o que a gente pensa, né? Muitas das vezes a empresa normalmente tem seus altos e baixos, toda empresa tem, a economia é assim, é cíclica, né? As crises, e no momento de crise eu sempre me coloco à disposição, né? A gente tem os momentos que a gente reúne, aniversariantes do mês, e eu pergunto, o que vocês têm como dúvida? O que vocês têm de dúvida? Qual é o receio? Enfim, pergunte. E aí eu abro para que as pessoas perguntem, porque é direito delas saberem, né? Várias vezes, olha, entramos num momento difícil, eu trazia todo mundo, olha, está acontecendo isso. É assim, assim, assim. E a gente vai sair lá. Nós vamos fazer isso, isso e isso para poder corrigir, para a gente poder se recuperar e ser lá na frente. Então é direito das pessoas que estão lá saber o que está acontecendo na empresa, tá? E eu sempre busco isso. Muito legal. A Paula até destacou aí, né? A empresa só cresce se as pessoas forem ouvidas, e com certeza. Isso. Tem muitas Foi vezes... a Paula que falou. Muitas vezes... do direito, né? A Paula é professora também. E é exatamente isso, Paula. É um direito das pessoas saberem o que está acontecendo. É porque eu acho que aí você até ganha mais engajamento, né, Ricardo?
se as pessoas sabem para onde elas estão indo, se elas sabem qual que é o objetivo, qual é o objetivo, qual é o local que elas vão, né? Com certeza o trajeto fica até mais fácil. Quando você vai cobrar, ela sabe, ó, eu estou sendo cobrado porque estou indo para lá. Tudo fica melhor, né? Exatamente. Eu falo, as pessoas têm direito de saber, de ver o horizonte. Para onde nós estamos indo? Né? Não tem aquela coisa, nós não vamos compartilhar com o time as estratégias da empresa. Né? Existem coisas que realmente estão a nível de conselho e fique lá. Mas as grandes diretrizes, as grandes estratégias têm que ser compartilhadas com o time. Eles têm que saber, mesmo que o horizonte é longe, mesmo que o horizonte seja em cima de uma montanha muito alta, eles têm direito de saber e devem saber. E sabendo, eles vão te apoiar, eles vão junto com você. Né? É muito importante. Toda pessoa gosta de ver o horizonte. Então, o papel um dos papéis do executivo, do diretor executivo, é mostrar, olha, aquele horizonte que nós estamos buscando, é para lá que a gente vai. Isso é muito importante. E isso move as pessoas, né? Tem um ditado aí, uma história de um guru que fala, o cara chegou para ele e falou, por que Deus criou o horizonte, né? A gente olha para ele, a gente caminha e nunca chega lá, o horizonte sempre está afastando. E aí o mestre disse para ele, falou, é exatamente isso, faz com que você se movimente, faz com que você ande. Então é muito importante mostrar o horizonte, mesmo que ele esteja distante. As pessoas precisam e devem ter o direito de saber. Legal. Teve uma pergunta na caixinha de perguntas da científica, uma pessoa perguntou se existe algum tipo de certificação para se tornar um CEO ou uma formação específica. É claro que você já comentou e nós já percebemos que não tem, mas eu só queria que você reforçasse essa questão para sanar a dúvida dessa pessoa, porque alguns alunos, até em aulas, eles perguntam muitas vezes se para ser um CEO você tem que obrigatoriamente ser formado na área de gestão, na área de contabilidade, de administração, e no entanto não é porque você é formado em sistema de informações, mas, por exemplo, quem é um engenheiro, quem é, sei lá, da área da química, qualquer pessoa pode se tornar um CEO, Ricardo? Qualquer pessoa pode se tornar. Não existe um pré-requisito, uma certificação que você precise ter para poder se tornar um diretor executivo. Né? É muito importante que essa pessoa ela tenha visão de gestão. Né? Cursos na área de gestão ajudam muito. Mas nós temos aí eu conheço vários executivos que são engenheiros, tá? E são excelentes executivos porque os caras têm uma visão sistêmica, matemática muito fácil, então eles conseguem fazer muita gestão, conta, enfim, gerir o negócio com muita facilidade. Mas tem executivos que vieram da área de recursos humanos, tem executivos que vieram da área de química, não tem um pré-requisito, né? É muito mais perfil. Lógico que você avançando num cargo desse, é importante você buscar conhecimento, cursos aí na área de gestão. Isso ajuda, agrega, tá? Mas eu digo hoje, eu acho que executivos, o diretor executivo é muito mais perfil do que conhecimento técnico, tá? É aquilo que nós falamos, é ouvir, é se comunicar, é ter essa curiosidade, então é buscar isso. E aí, buscar cursos que possam te ajudar no dia a dia, né? Normalmente eu vim da área de TI, né? Eu tenho facilidade com tecnologia, e aí eu tenho facilidade em ter uma visão sistêmica do processo, mas eu não conhecia contabilidade, fui estudar contabilidade. Né? A área de RH, por exemplo, fiz um curso agora recentemente, né? E tenho lido muito sobre a área de gestão de pessoas, né? Que é um outro universo e é muito bacana, tá? É um negócio muito legal, tenho gostado muito. Enfim, então é buscar constantemente conhecimento nas áreas que você não tem domínio, né? Para que você possa desempenhar bem o papel. E assim, Ricardo, você é uma regra ou uma exceção quando se trata da sua promoção? Porque você começou literalmente, você é aquele caso clássico, né, onde começou lá de baixo, foi crescendo dentro da empresa até assumir o cargo de CEO. Normalmente, o CEO ele é uma contratação externa às empresas, em regra geral, né? Elas buscam já um profissional que já está consolidado, ou elas preferem construir, moldar o seu funcionário com aquele sentimento de dono mesmo da empresa, pega um funcionário lá de baixo, já vai investindo nele para ele atingir o topo?
Normalmente, as empresas sempre buscam um executivo de dentro da estrutura, né? Que venha já de dentro da empresa. Porque esse diretor, ele já conhece a operação, normalmente é uma pessoa que passou por vários departamentos, ele conhece a operação, conhece o time, conhece a estratégia, teoricamente ele teria mais facilidade de fazer as coisas acontecerem. Mas tem várias situações em que a empresa não tem esse sucessor, não tem essa pessoa interna, né, com perfil, e ela busca no mercado. Então, existem as duas formas, tá? Normalmente, a empresa busca internamente. Agora, se a empresa está passando por um momento em que ela precisa de um choque de gestão, né, uma mudança, aí, normalmente, eles trazem alguém de fora, porque aí vai trazer um cara que vem sem vício, né, vem com uma mentalidade diferente, e aí ele vai dar um choque de gestão e fazer as mudanças que precisam acontecer. Então, depende muito do momento da companhia, depende muito se tem essa pessoa interna para poder tomar essa decisão, tá? Mas não tem uma regra que defina, tem que ser de mercado, não, tem que ser interno, não tem uma regra. Depende muito do momento da empresa e da estrutura de pessoas que ela tem. Tá? Legal. E fizeram uma pergunta que eu achei legal. Colocaram assim, é difícil lidar diretamente com o dono, presidente da empresa? Eu já trabalhei numa indústria familiar e, assim, tem pontos positivos e negativos, né, Ricardo? É claro que a gente não quer te colocar numa saia justa, mas, assim, o ponto positivo é que o que você faz, você já lida direto com o dono e você já resolve ali, não tem uma hierarquia, assim, uma distância muito grande. Mas, em contrapartida, essa proximidade também traz alguns pontos de observação, né? De modo geral, o que você acha disso? Assim, você lidar com o conselho de administração, com os acionistas, com o dono, sempre é um desafio, né? É um desafio porque normalmente ali sempre tem muita pressão no sentido de resultado, de crescimento, né? De expansão, enfim, do negócio. O cara é o negócio dele, né? Então, é como se eu estivesse cuidando do filho dele, né? Você não é exigente com a babá do seu filho? Ele vai ser exigente com o diretor executivo. Mas isso é natural, tá? Isso é natural. Eu tenho oportunidade aí de trabalhar, de ter um cara que me inspira muito, né? Que é o senhor Nivaldo, que é o dono da operação. Um cara muito do bem, muito correto, muito íntegro. E eu falo para ele, você é um professor para mim, né? Me ensinou muito da vida e de negócio. Então, ele me inspira muito. O conselho de administração da CDA também são de pessoas muito competentes que estão lá e me ajudam muito nessa gestão do dia a dia. Então, eu só tenho a agradecer pelo conselho, pela oportunidade que eu tenho junto com eles. Mas também não vou dizer que é só um céu de brigadeiro, né? Eu tenho que entregar minhas metas, a gente precisa de entregar resultado, e se isso não acontece, eu sou cobrado. E lá sempre é uma comunicação muito transparente, muito sincera, muito honesta. Então, se não está legal, eles te falam, né, sem meias palavras, não existe mimimi, não existe tá certo, não tá errado, mas isso é muito bom. Eu gosto disso porque a gente, sabendo o caminho, o que precisa ser feito, a gente consegue fazer rápido, né? Então eu sempre busco isso, né? Estamos no caminho certo, o que a gente precisa fazer, né? Isso é muito importante. Então, acho que essa relação com o dono, ela precisa ser assim, muito sincera e honesta. E pessoas, existem pessoas que são um pouco mais complicadas, outras menos, enfim. Então, é sempre um desafio. Mas é muito lá com o dono da empresa, pensem, é a mesma coisa de você estar cuidando do filho dele. Ele vai ser exigente, sim, vai ser criterioso, vai ser chato, mas é o seu papel. Estamos lá para isso, né? E você é um cara jovem, né, Ricardo? Ou então você tá passando muito Renil 30 aí, Renil 40, mas pelo menos você tá parecendo que tá muito mais novo do que eu, tô bem mais acabado. E fizeram uma pergunta que eu achei legal. Muita barba. Perguntaram se existe uma idade mínima para ser um CEO. Às vezes as pessoas relacionam muito a questão da idade com sabedoria, né? Enfim. Mas existe uma idade mínima? Se você tiver 30 anos, não, você não pode. Com 40 já pode. Ou isso depende muito da empresa, do ramo, da sua expertise? Uhum.
Só tirando essa curiosidade, eu tenho 36 anos. Sou novo. Somos novos. Respondendo a sua pergunta, não tem uma idade mínima para que você para que você se torne um diretor executivo. Nas empresas maiores, nas mais tradicionais, é normal que esse executivo ele venha da base. Então é natural que ele tenha uma idade um pouco mais avançada, né? Um cara que entrou lá na parte operacional e ele foi crescendo dentro da organização em vários cargos de gestão, diretoria, até chegar a um diretor executivo. Então é natural, né? Se você olhar aí a média de idade dos diretores executivos, normalmente é em torno dos 40 anos. É quando o cara ele atinge uma experiência dentro da estrutura, dentro da empresa, que permite ele se tornar um diretor executivo. Mas quando você olha, por exemplo, em startups, né, e aí você tem um cara lá que com 18 anos teve uma baita de uma ideia e lançou isso, e aí ele é o CEO da empresa, às vezes uma empresa bilionária com 23 anos, com 22 anos. Isso acontece, tá? Outros que tiveram oportunidade de crescer, eu, por exemplo, né, de avançar e dentro de uma organização, tive as oportunidades, né, soube aproveitar e hoje estou como diretor executivo com 36 anos. Então não existe uma regra, né, não é uma regra, tá? É muito mais aí perfil, comportamento e também a empresa que você está, né? Empresas mais tradicionais normalmente têm executivos mais sêniores e empresas mais novas, e aí está muito na moda aí, né? Chuva de startups crescendo hoje, que são normalmente executivos novos, né? O cara fundou a empresa e hoje é executivo do negócio. Legal. E assim, acho que várias pessoas ficam, de novo, você já deu várias dicas, mas se você tem hoje, aqui o nosso perfil, Ricardo, e assim, depois que essa live acontece, nós jogamos ela nas nossas redes sociais, né? Então joga no canal do YouTube, então ela é vista por muita gente, mas o nosso perfil o perfil do nosso público é basicamente uma pessoa que trabalha na indústria ou está em formação na graduação ou já está atuando, já é um profissional que quer receber novas informações, enfim. Se hoje, vamos pegar uma pessoa que hoje está em graduação, está fazendo um curso para a área industrial e ela está assistindo sua live. Eu achei até interessante porque quando nós postamos, teve uma pessoa que foi lá e comentou: hoje eu estou literalmente isso. A nossa pergunta, a gente tinha feito essa pauta antes, né? Ela comentou que ela estava na graduação, mas ela sabia, achei bacana o posicionamento dela, ela sabia que ela ia chegar um dia no cargo de CEO. Achei interessante porque realmente mostra que é uma pessoa focada, né? Mostra que ela sabe para onde ela quer ir. Então, se hoje você pegasse uma pessoa que está na graduação e quer chegar em um cargo de CEO, quais dicas você daria? Você comentou sobre capacitação, enfim, mas se fosse fazer e isso é muito subjetivo, porque não tem como fazer essa receita plena, cada pessoa é diferente, enfim. Mas se fosse dar dicas para ela sair da graduação até chegar no cargo de CEO, qual seria aí o caminho das pedras? Você falou algo que é muito importante. Quando eu comecei o meu estagiário, eu comecei o meu estágio na área de TI limpando aqueles monitores de cubo antigo, amarelos. Eu peguei um verde, um pano, essa foi a minha primeira atribuição. E eu fazia isso, limpei todos os computadores, enfim, ficava até tarde, não cumpria o meu horário lá, eu ficava no meu estágio até tarde, porque eu queria terminar aquilo lá para a TI para poder aprender. E aí até às vezes algumas pessoas falam: pô, mas estão te explorando. Eu falei: isso não estão explorando, isso é um investimento a longo prazo que eu estou fazendo. Quando eu entrei na CDA, já como gerente, eu fui entrevistado pela dona Rosária, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E uma das perguntas que ela me fez foi: em 5 anos, onde é que você quer estar? E eu respondi para ela: olha, eu estava fazendo, a minha vaga era para gerente de TI, né? E eu falei: olha, em 5 anos eu quero ser diretor. E ela me olhou assim, eu falei: em 5 anos eu quero ser diretor. Então eu sempre desejei isso. Eu sempre quis isso, né? Eu sempre tive essa curiosidade, né? Cara, como é que é ser um diretor? Eu quero chegar lá. Então, a primeira coisa é ter esse desejo, né? Querer. Quando a gente quer, nada segura. Nenhuma pessoa, né? Eu sempre digo isso. Quando você quer alguma coisa, nada te segura, nada. Você pode ter nascido no berço mais humilde, né? Você vai crescer, você vai conquistar o que você deseja. Então, esse desejo, esse querer
constante, tá? Essa é a primeira coisa. Até porque esse cargo é extremamente desafiador, é doído crescer, você vai estar em situações, às vezes, muito difíceis, então não é fácil, tem que querer. Então essa é a primeira coisa, querer. Segundo, é se qualificar, tá, professor? É estudar, nunca parar os seus estudos. E aí eu não estou dizendo numa faculdade, tá? Ricardo, tem que entrar na faculdade, sair de uma, entrar. Não, é buscar conhecimento. É na rede, é num livro, é no podcast, é na internet, é fazendo cursos constantemente. Estude constantemente, porque isso vai te dar segurança para que você navegue em outras áreas, tá? Quando você vai lá, lê um livro sobre produção, você se sente mais seguro para chegar lá na área de produção e discutir, às vezes, com um supervisor de produção, com um gerente de produção, porque você buscou alguns conceitos, né, buscou se capacitar. Então, essa capacitação ela é muito importante, porque ela te deixa um pouco mais seguro para que você navegue nas áreas. E sempre perguntar, é curiosidade, tá? Eu sempre pergunto, eu vou em reuniões onde tem aí várias pessoas e alguns analistas, auxiliares, e eu vejo os caras entrando, mudo e saindo calado da reunião. Eu, na minha época, eu perguntava, cara, o que é isso? Por quê? Se eu estiver incomodando, então não me chame para a próxima reunião, porque se eu vim para a reunião, eu vou perguntar. Não entendi, o que vocês estão falando aí? Por que vocês estão fazendo isso? Né? Onde é que eu posso ajudar? Né? Não ter medo de falar besteira. Cara, eu não sei, ó, eu acabei de sair da graduação agora, a gente vê isso, né? O cara sai da graduação e acha que não posso errar. Não posso dar bobeira aqui porque eu acabei de sair da graduação, tenho diploma. Não, cara, pergunte. Fala, eu não sei, eu quero aprender. Eu acabei de sair da faculdade agora, estudei conceito, né? Eu estudei teoria. Na prática eu não sei. Me ensina, me explica. É isso. Basicamente, não tem um segredo, não é nada muito complicado. Basicamente é isso. É o desejo, é se capacitar e navegar nas áreas, enfim, ir de braços abertos aí, buscar conhecimento, se envolver com as pessoas, com a estrutura como um todo. Basicamente é isso. Tá? Cara, vou te fazer uma pergunta que talvez pode ser até loucura. Mas não é chato chegar no topo? Você é um cara que parece que é motivado por desafios. Você chegou em nível hierárquico, você chegou no topo. Tem ainda algum outro objetivo? Qual é o seu objetivo agora? É se manter, que eu acho extremamente difícil, porque não basta só chegar no topo, né? Tem que se manter lá por muito tempo. Mas qual é o seu próximo objetivo? Se é que você pode comentar isso com a gente, né? Eu sempre digo que eu gosto de deixar meu legado, eu gosto de participar de algo grande, tá? Se vocês forem olhar aí nas minhas experiências, eu não sou aquela pessoa que fica pulando de empresa, enfim, eu acho que a pedra precisa criar lodo, ela precisa ter o tempo para estar lá para criar o lodo, então é importante que você dê tempo ao tempo, né, e participe de algo grande, né? Na CDA a gente tem feito isso. Hoje, quando eu olho a estrutura, a empresa está bem, crescendo, né? Eu fico muito feliz porque eu sei que ali existe um pouquinho também da minha contribuição, né? Somada a todo aquele universo de pessoas que também contribuem muito, que é um time espetacular. Eu tenho muito orgulho de fazer parte daquele time, né? Então, eu sempre gostei de construir, de deixar o meu legado. E lá nesse momento, nós estamos vivendo isso, né? A empresa está crescendo, as coisas estão evoluindo, e a gente tem muito a fazer ainda na CDA. Então, eu gosto de desafios, sabe, professor? Eu gosto de me sentir desconfortável, como disse para você. A partir do momento que eu me sentir confortável demais, eu vou buscar um ambiente, um negócio que me faça crescer, que me faça crescer profissionalmente, né, como pessoa. Mas a CDA hoje me desafia cada dia, né? Aquele negócio ali é muito grande, né? Alimento não é fácil, né? Hoje, nesse momento, a gente tem quase uma função social, uma responsabilidade social de levar alimento para as pessoas, né? No momento em que o consumo aumentou, né? Que existe uma insegurança muito grande. Então, a CDA me desafia todos os dias, e isso me move, isso me deixa num gás total. Então, quando eu olho para lá, eu falo, cara, tem muita coisa a se fazer, né? Eu não bati a cabeça no teto ainda. E onde a empresa precisa crescer, precisa evoluir, precisa se expandir. Então, onde você estiver, você vai estar. Eu me vejo assim, onde eu estiver, eu vou poder e vou buscar
o crescimento, enfim, vou poder buscar ajudar a empresa, então isso é o que me motiva, sabe? Legal. E assim, para nós Basicamente é isso. encerrarmos, Ricardo, que já está batendo aqui já quase 1 hora, você Tá? citou aí o livro, passa muito rápido, Instagram é horrível por isso, porque Passa. é 1 hora e depois eles derrubam a gente. Você comentou sobre o livro Contabilidade para Contadores, eu não conhecia, já anotei aqui para poder ler. Quais outras dicas que você dá de livro, podcast? O Ricardo é um cara bem digital, né, Ricardo? Um cara bem antenado aí nas redes. Onde que você busca alimento intelectual? Para quem deseja um cargo de alta administração, tem um canal muito bacana que foi lançado recentemente, que chama Eu Quero Ser um CEO, tá? É www.queroserceo.com.br. Lá você entra, é como se fosse um Spotify. Você vai pagar aí uma mensalidade de, acho que se não me engano, R$ 30, R$ 25, e lá vocês vão ter um material muito rico, que são executivos do Brasil inteiro falando sobre as diversas áreas, tá? Sobre gestão de pessoas, sobre produção, finanças, sobre Que cultura, legal. sobre conselho de administração. É muito bacana esse canal, tá? Eu utilizo ele. Na internet, busco aí sempre tá participando, o TED aí é muito bacana, tem muitas palestras boas, né? Livros de gestão, vários. Posso depois aí deixar aí para vocês uma relação de livros, os últimos que eu li aí para vocês lerem, né? Mas basicamente é isso, livros, tá? Internet, e sempre faço aí alguns cursos em algumas faculdades, enfim, busco a última agora, nesse final de semana eu estava em São Paulo falando sobre gestão Eu vi 4.0, aquele, né? eu até comentei, eu achei Do muito legal. Thales, Fui olhar o que foi currículo dos caras. os caras são os fundadores do EasyTax, do Nubank, enfim, é gente que está aí no mercado pensando diferente, fazendo diferente. Então a gente sempre busca isso. Eu estava lá, passei um final de semana em imersão muito bacana, foi muito legal. Então tá atento, né? Tem igual essa live que está aqui hoje, né? A gente está debatendo e discutindo. Igual essa tem várias acontecendo. Então hoje não é desculpa, não tem dificuldade nenhuma de buscar conhecimento. Está muito acessível tudo. Então, basicamente é isso, tá? Tá aí atento ao que está acontecendo na rede, buscar bons livros, né? Depois eu deixo a relação aí para vocês, tá bom? Beleza, vou querer sim. Queria agradecer, Ricardo, sua presença, seu tempo. Ricardo é sempre uma pessoa muito simpática e muito solícita. Queria que você deixasse, Ricardo, fizesse as suas considerações finais e fizesse um convite, inclusive, para as pessoas te seguirem nas suas redes. Quero até te elogiar, Ricardo. Eu estou achando muito legal aquele trabalho que você está fazendo, postando aquelas frasezinhas lá de gestão. Tem me ajudado muito. Eu hoje ocupo um cargo de gestão e algumas coisas têm falado diretamente comigo, assim, tem sido muito produtivo. O Ricardo é bem atuante no LinkedIn, então já fica também uma dica. Eu queria que você se despedisse Isso. e fizesse o convite aí das suas redes sociais. Tá bom, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, professor, pelo convite. É sempre um prazer estar com você. É sempre muito bacana esse momento de compartilhar e a gente falar sobre negócio, sobre a vida profissional. Eu fico à disposição de todos vocês no meu LinkedIn, no meu Instagram. Vou deixar depois nos comentários aí no histórico para vocês o endereço, tá? Sempre eu busco postar algumas coisas lá no LinkedIn que contribua, né? Que ajude as pessoas que estão ali buscando conhecimento. Pode me chamar no privativo ali para conversar. Tem várias pessoas que acessam querendo tirar dúvida, né? Querendo conselhos, enfim, compartilhar ideias, dar sugestões. Então isso é muito bacana. Estou muito... Sempre procuro responder todas, né? Tenho esse cuidado. E é isso, professor. O que eu tenho a dizer aí a todo mundo, independente do cargo que você deseja alcançar, dependente de onde você está, busque sempre conhecimento, tá? Nunca desista dos seus sonhos, tá? Se você quer uma coisa, eu sempre te digo isso. As pessoas, quando querem, elas conseguem. Então, vá atrás dos seus desejos, dos seus sonhos, e às vezes não é como executivo, não quero ser executivo, mas quero ser um especialista, quero ser autônomo, enfim, vá atrás do seu sonho, basta você querer e se dedicar que você vai conseguir. Então, basicamente isso. Muito obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês e até a próxima, né, professor?
Assim espero. Ricardo, eu quero te elogiar em público. Você é uma pessoa que eu admiro muito, tá? Eu admiro muito como profissional e como pessoa também. Porque muitas vezes nós temos acesso às pessoas que não têm metade da sua bagagem e têm uma arrogância e são pessoas inacessíveis. E o Ricardo, pelo contrário, eu chamo ele, não, vamos embora. Então, assim, eu quero te agradecer. Você realmente me inspira como gestor e a gente conhece o dono dos bois pelos bois, né? Eu tenho muitos alunos que são seus funcionários e eles só rasgam elogios para a sua gestão e para a empresa também. Então, eu quero agradecer, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo e peço a Deus que abençoe muito em você, porque você é um cara que realmente merece muito sucesso. Muito obrigado por ter disponibilizado um tempo aí para a gente e espero que a gente tenha outras oportunidades aí de bater um papo e enriquecer mais ainda a galera. Vamos juntos, conte comigo. Obrigado pelas suas palavras, viu? Um grande abraço a todos, pessoal. Foi um prazer. Até mais, pessoal. Forte abraço e até a próxima live científica. Até mais. Até mais.